nós vamos estar ouvindo a palavra. Também num período desses 21 dias, nós faremos aqueles atos proféticos que nós temos feito normalmente nos cultos. Então nós vamos estar fazendo no momento que doblarmos o joelho, amém? Hoje teremos ceia ainda, então eu quero convidar aqui rapidamente já o pastor Jário, que vai estar me substituindo. Eu sei que ele está sob muita pressão, porque depois que a pastora Elaine ministrou louvor, eu falei com ele, olha, está ministrando muito, mais do que você. Canta melhor do que você. É mais bonita que você. Aí acabou ele, falei, dá uns gritos aí que Deus vai te usar, filho. Eu sempre brinco com os pastores. Eu tenho como filhos, né? Até hoje Deus tem me dado o privilégio de formar cada um deles. Formar como pastor, a não ser o pastor Edson, que está chegando agora, né, no nosso ministério, mas os demais, Deus assim me deu o privilégio de formar. Eu sempre falo com eles, e as pastoras sempre têm muito receio quando assumem o ministério. As mulheres ficam mais receosas. A pastora Elaine era muito medrosa. Ela tinha medo até de ministrar louvor na igreja. Ela gostava somente de cantar. A pastora Soiane, você acredite se quiser, ela acho que é a mais medrosa de todas. E eu sempre fui trabalhando com muito carinho, com muito cuidado com cada uma dessas mulheres. E sempre mostrando para ela aquilo que Deus havia me colocado no coração um dia que eu separei. Porque existem mulheres que são pastoras, talvez por ser esposa de pastor. Mas nós temos o privilégio de ter mulheres aqui que são pastoras porque tem um chamado verdadeiro. E eu me lembro que algumas vezes o pastor Jário, a pastora Elaine falava da sua dificuldade. Ah, pastor, não sei se eu vou conseguir. Eu sou muito tímida. Eu sou muito medrosa. E muitas vezes eu citei Jeremias para ela. Então às vezes a gente pensa que é criança, medroso, medrosa. Eu também tive os meus medos. Pastor Jário já teve os seus medos. Pastor Rafael, né, pastor Rafael? E sabe o que mais me orgulha? O que mais me dá alegria? É saber que se um dia Deus me tomar dessa terra, eu deixei homens éticos e mulheres éticas, temente a Deus, apaixonados por vidas, com a intenção de ver o reino crescer, porque eles amam vidas. E eu sei que essa igreja, onde eles estiverem, serão muito bem cuidados. Eu quero que vocês recebam o profeta do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a adoração. A Ele que é bendito, a Ele que é grande, a Ele que é sublime e eterno, para todo sempre. Falei com o pastor Júnior, meu pastor, meu mentor, meu discipulador. Falei com ele que muito diferente subir no altar dessa igreja para abrir uma campanha de Daniel. Quando eu estava em Tanguá, foi muito mais fácil. Não que seja fácil, mas a minha barriga doeu muito menos do que está doendo hoje. Eu estava um pouco mais tranquilo lá do que estou hoje. Minhas pernas tremem, minha voz embarga, mas eu vim debaixo de um envio. E eu agradeço ao meu pastor pela confiança, pela honra, porque eu sou resultado do investimento dele, ministerialmente. Como homem, como esposo, pai, ele tem cuidado de mim. Muito obrigado, meu paizão, meu pastor. Muito obrigado, porque o Senhor viu em mim que ninguém viu. E eu te agradeço muito, em nome de Jesus. Te amo. Alguém pode me ajudar a adorar o nome do Senhor nessa noite? Por alguns instantes a sua mão pode estar erguida nesse momento, nessa noite que nós estamos iniciando uma batalha.
Por alguns instantes você pode erguer a sua mão e declarar: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. Deus vai nos revestir, Deus vai nos fortalecer. Eu vou liberar já a primeira palavra profética dessa noite. Você vai conseguir. De repente você saiu falando, dizendo: não vou conseguir. Vai conseguir sim, em nome de Jesus. Você quer dar um aplauso para Jesus aí? Glória a Deus, aleluia. Eu vou ministrar uma palavra que o Espírito Santo ministrou há cerca de uma semana no meu coração. E um desses dias nós estávamos fazendo alguma coisa, não me lembro se a gente foi, eu acho que foi no dia do gesso, que eu fui comprar aqui os forros, alguma coisa, que eu compartilhei com o diácono Jordão, que a gente foi junto. Eu falei: Jordão, Deus está botando uma palavra no meu coração, e eu acho que eu vou ministrar ela no meu dia. E aí hoje de manhã o pastor Rafael dá uma palavra de oferta com o tema que eu ia pregar. Eu falei: meu Deus do céu. Aí Deus falou mesmo. E aí o pastor veio falando: traz uma palavra preparada. E Deus falou comigo, eu quero compartilhar com você, só que no livro de Lucas, capítulo de número 8, versos de número 40 até o 55. Eu prometo a você, eu não vou me demorar. Mas eu preciso trazer esse recado de Deus para a tua vida, para o teu coração. Glória a Deus. Nós temos orado aqui todos os dias, às 7 da manhã, das 7 às 8. E um dos motivos de oração hoje que nós fizemos aqui foi que Deus fortaleça você, para que você consiga estar todos os dias nessa campanha. Pastor, mas eu estudo, eu faço faculdade. Você vai estar ligado com o Senhor, você vai estar no jejum, vai estar na oração, mas você que pode estar, Deus vai te dar condições de estar todos os dias aqui. Deus tem falado que vai fazer proezas no nosso meio, irmãos. Você crê? Diga: eu creio nessa palavra. Lucas 8, de 40 até o 55, diz a palavra do Senhor assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando-o todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: quem me tocou? Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo ele estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou,
E ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Dê um momento de glória, de aleluia. Aplauda o nome do Senhor por essa palavra lida aí. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quanto custa um toque? Eu trago uma palavra para os nossos corações nessa noite, que a gente vai abranger uma série de assuntos. A gente vai abranger fé, a gente vai abranger ousadia, a gente vai abranger intrepidez. Mas todos nós temos fé, irmãos. Todos nós temos fé. Às vezes a gente diz, mas fulano tem uma fé, nada disso. Sendo que a nossa fé, ela está constantemente sendo testada e medida. Mateus 14, versículo 31, quando Pedro começa a caminhar sobre as águas, você conhece o texto diz que ele começa a reparar no vento, nas ondas, e ele começa a afundar, e aí Jesus se aproxima dele, pega-o pela mão e diz assim: homem de pequena fé. A nossa fé está constantemente sendo provada e medida. E pela ordem das situações aqui que a gente leu, são dois feitos dentro de uma série de versículos. A gente percebe que pela ordem da situação, pela ordem do imediatismo, a causa de Jairo era mais urgente do que a causa da mulher. Isso eu digo pela lógica, porque assim que Jesus chega de Gadara, quem chega perto dele primeiro é Jairo. Assim que ele desembarca, Jairo se aproxima. E o caso da filha de Jairo era um tanto quanto mais complexo, porque Mateus e Marcos, nos evangelhos anteriores a Lucas, eles já dão a menina como morta nos seus relatos. Só Lucas diz que ela estava à morte. Mas a mulher, ela estava já há 12 anos dentro daquela situação. E aí a gente observa que o caso de Jairo era um tanto quanto mais urgente. O versículo de número 42 diz que uma multidão o apertava. O versículo de número 42 diz que a aglomeração era muito grande. Só que algumas coisas me chamam a atenção dentro desse texto, e eu quero já começar a compartilhar com você, que aquela mulher, ela se depara com uma situação. E tem muita gente que fica só em volta. O texto diz que muitas pessoas estavam em volta de Jesus. Muitas pessoas estavam em volta, apertando Jesus. Mas entenda isso aqui, só uma tocou. Muita gente em volta, mas só uma tocou. Mas pastor, será que mais ninguém encostou em Jesus? Com certeza, sem dúvidas. Eu sou um menino ainda, eu tenho 36 anos. E assim que eu comecei a andar com o pastor Júnior, eu me lembro num dia que ele me levou para um congresso lá na Assembleia de Deus de São Cristóvão. E era o Ronquinoli que estava no congresso, né, pastor? E quando o pastor falou que ia me levar, eu vou falar, irmãos, eu tive dor de barriga, porque eu sempre fui fã do Ronquinoli. Falei, cara, o Ronquinoli. Listen my eye. Ninguém aqui conhece o Ronquinoli. Quem conhece o Ronquinoli? E eu falei, pastor, o senhor vai me levar para um evento do Ronquinoli, do Osana Music? Ele, vou. Irmãos, eu vou falar. E aí eu levei máquina fotográfica. Eu levei um caderninho para pegar um autógrafo dele. E quando ele desceu, o pastor Júnior está aqui, ó, quando ele desceu, eu fui correndo
para chegar perto. E quando eu cheguei perto, tinham 12 seguranças, né, pastor? Se eu não me engano, uns 12 seguranças. E aí o pastor Júnior virou para mim, tipo assim: filho, você não vai conseguir chegar perto dele. Mas pastor, eu queria falar com ele, tirar uma foto. Aí, não vai dar. Esses homens da América, eles não vêm para o Brasil sem escolta. Eles são tão importantes na nação deles, como homens de Deus, que o governo manda com que eles venham escoltados, com agentes do FBI. Foi assim com ele, era assim com o Dr. Miles Monroe quando era vivo, foi assim com o T.D. Jakes quando veio aqui, foi assim com esse último agora, Clifford Dollar. Eles vêm todos guardados. E eu me lembro que não era só eu, todo mundo queria chegar perto dele, todo mundo queria encostar nele, todo mundo queria encostar em Jesus, todo mundo encostou em Jesus, mas só uma tocou. Eu quero perguntar a você, aqui tem muita gente também, quem vai tocar em Jesus nessa noite aqui, irmãos? Quem vai tocar em Jesus aqui nessa noite? Porque muita gente cerca, mas só um conseguiu tocar. A mulher tinha um fluxo de sangue durante 12 anos. E o texto diz, eu vou nessa noite, se você é fã dessa mulher, você vai me bater no final do culto. Porque o texto diz, no versículo 43, que ela gastara todos os seus bens por conta da doença e por nenhum médico ela foi curada. E aí a gente observa no texto o seguinte, o versículo 43 diz que quando ela gastou todos os seus bens, repita todos, ela sai de casa. Quando ela não tinha mais dinheiro nenhum, ela sai de casa. Eu já me enrolei muito nessa palavra e já vi muito pregador se enrolando, dizendo assim, ela foi curada quando resolveu sair de casa. Para com isso. Ela só saiu de casa porque ficou sem dinheiro. Posso falar, irmãos? Sim ou não? Ela só sai de casa porque fica sem dinheiro. E o nosso mal é pensar que nós teremos sempre recurso para mais um dia. E eu vou te dizer um negócio agora. Sabe por quê? Aqui nós estamos entre irmãos. Mas sabe por que a gente ainda falta um culto e vem no outro? Sabe por que a gente fica às vezes sem vir na igreja? Sabe por que a escola dominical não faz mais falta para a gente? Sabe por que eu só venho no domingo à noite? Porque eu ainda tenho recurso. O dia que o meu recurso acabar, eu procuro Jesus na mesma hora. O dia que a tua finança falhar, você é o primeiro a estar aqui na oração de 7. O dia que o teu recurso acabar, você se levanta da tua poltrona e vem cedinho para a igreja para buscar a palavra de Deus. Sabe por que você não vem? Porque você está dormindo até tarde? Não é porque você está cansado do trabalho, não. É porque você ainda tem recurso para gastar com os médicos. A hora que o teu recurso acabar, eu estou sendo profeta, não estou exortando não. A hora que o recurso acabar, você faz igual a ela. Acabou o recurso, ela procurou Jesus. Porque se tivesse recurso, ela ficava mais um dia em casa. Quem está entendendo, diga eu estou entendendo esse negócio. Vamos lá. Essa mulher, ela perde tudo. E infelizmente tem muita gente que espera perder tudo para procurar Jesus para tocar nele. Tem muita gente que está segurando porque ainda tem algum recurso. Mas quando perde tudo, vai procurar Jesus para tocar nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem perde tudo, enfrenta tudo, pois não tem mais nada a perder. Ela perdeu tudo. Não tinha mais nada. Aí ela resolve sair de casa. Para quê? Primeiro, enfrentar a vergonha. Todo mundo sabia da vergonha dela. Segundo, se submeter a quem não tinha condições intelectuais nenhuma para tentar resolver o problema dela. Porque até esse dia ela só tinha procurado médico. E é interessante a gente ouvir Lucas falando, porque é um médico. Não sei se de repente ele foi um dos procurados.
Mas ela, na realidade, não sai de casa por conta da sua fé. Infelizmente, ela sai de casa porque não tinha mais recurso. Secundariamente, ela coloca a sua fé em prática, com certeza. Porque nos textos de Marcos e Mateus, eles dizem assim: se eu por acaso tocar as suas vestes, poderei ser curada. Então ela toma uma posição. Entenda uma coisa que eu vou falar agora aqui. Não ponha esperança naquilo que depende de você para existir, porque você pode se autodecepcionar. Hoje você pode conseguir, amanhã você falha. Hoje você tem, se depender de você, mas amanhã você pode deixar escapulir pelas suas mãos. Deixa eu profetizar sobre a tua vida uma coisa aqui. Põe a tua confiança em Jesus. Põe a tua confiança nele. Nele você não terá problema. Nele você não vai falhar. Nele a tua confiança, nele a tua vida, nele a tua casa, nele a tua família estão seguras. Em mim não. Em mim não. Naquilo que você pode produzir não, porque hoje pode existir, amanhã pode falhar. Então a gente às vezes tem esse conceito de esperar perder todo o recurso para procurar Jesus. Foi o que essa mulher fez. E aí acontece uma coisa muito interessante. No versículo 44, o texto diz que chegando por detrás dele, tocou na orla. Apesar dela ter a sua fé, ela demonstra que tem um princípio também. Porque ela sabia que se ela fosse pela frente de Jesus e recebesse um toque dele, ela tornaria Jesus impuro até o final da tarde. Isso é lei. Levítico nos fala sobre isso. Então ela não deixa que Jesus a toque. A palavra diz que ela vai por detrás dele e toca na orla do seu vestido. O versículo 42 diz assim para a gente, só para a gente entender. Quando ele desembarca, uma multidão o apertava, uma multidão o cercava. Entenda isso aqui que eu vou falar para você agora. Faça de conta que eu estou na pessoa de Jesus. Em volta de mim tem uma multidão. E ela vem por trás de Jesus, querendo tocar na orla do vestido dele. Por quantas orlas ela deve ter passado? Por quantas orlas ela deve ter encostado? Por quantas? O interessante é isso. Tem muita gente tocando em muita orla que não é para ser tocada. E não chega na orla que deve ser encostada. Sabe por que você vai para 1500 congressos e não muda? Porque você está tocando na orla errada. Sabe por que você vai para a irmã de oração que ora aqui e tem todo dia uma revelação nova para a tua vida e você não muda? Porque tu está tocando na orla errada. Deixa eu te dizer uma coisa. Tinha muita orla em volta, mas ela sabia na de quem ela queria encostar. Ela sabia qual era a orla que ela queria chegar perto. Sabe qual é o problema? Tem muita orla que eu acho que vai resolver a minha situação. Tem a orla da religião, tem a orla do santo, tem a orla do chefe, tem a orla da esposa, tem a orla do esposo, tem a orla do filho, tem a orla do emprego, tem a orla do gerente. Tem um monte de orla que eu acho, mas é uma só. Aqui você precisa tocar é uma orla só. Não são várias, é uma só. E eu quero profetizar desde já. Sua mão vai chegar no endereço certo. A orla que você vai tocar é a orla de Jesus. E você vai ver a virtude que vai sair sobre a tua vida. A cura não acontece quando ela sai de casa, não. A cura acontece quando Jesus chega na vida dela. É muito diferente. A cura não acontece quando ela se posiciona, nada disso. A cura acontece quando ela chega e se aproxima de Jesus. E é interessante uma coisa que é automático. Quando ela toca em Jesus, ela sente que foi curada. Quando ela encosta na orla, ela sente que foi curada. Significa que ela tocou em Jesus e recebeu o poder. Repita isso, tocou em Jesus
recebeu poder. Repita isso, tocou em Jesus, recebeu poder. Entenda isso aqui que eu vou falar agora. Quem toca em Jesus, meu irmão, recebe poder, é requisitado para se apresentar. Quando você, ai meu Deus, quando você tocar em Jesus verdadeiramente, o poder de Deus vai vir sobre a tua vida. Eu estou profetizando, eu estou profetizando, eu estou profetizando. Sabe o que vai acontecer? Vão começar a solicitar você. Não, ele tocou em Jesus, tem poder, eu quero ver. Tem crente, tem poder, tem poder, tem poder. Tem poder de Deus na tua vida, sim. Espera aí, quem me tocou? Tá de brincadeira, Jesus? Não, quem me tocou? Jesus, tem um monte de gente aqui te apertando, um monte de ordem. Alguém me tocou, de mim saiu virtude, Pedro. Não foi um toque qualquer, foi um toque diferente. E aí eu entendo uma coisa que trouxe um conflito benéfico dentro do meu coração. Porque assim que Jesus chega em Galileia, Jairo chega primeiro, sim ou não? Jairo chegou primeiro. Assim que Jesus desembarca lá de Gadara, Jairo chega primeiro. E aí eu olho o que para esse momento do texto? Nem sempre quem chega primeiro recebe primeiro, irmãos. Mas fique tranquilo, continue na fila. Jesus Cristo não mudou. Não mudou. Não mudou. Eu sempre penso uma coisa. Tanta gente caminha com a gente há muito tempo. E aí eu vi o pastor Rafael chegar tímido aqui, não falava bom dia. Era tão quieto, tão calado. E Deus foi fazendo assim, ó, foi pegando o pastor Rafael. Foi elevando. Elevando. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Nem sempre quem chega primeiro recebe primeiro. Sabe o que acontece? A gente precisa estar na posição certa para receber. E aí eu olho para esse momento na vida de Jairo. É porque Jesus tem as suas particularidades, irmãos. Entenda isso aqui. Tem momentos que ele vai demorar para fazer, porque ele quer fazer aquilo que ninguém pode fazer. Deu para? A menina estava ao quê? À morte. Diga, à morte. Alguém poderia chegar e dar um remédio, sim ou não? Alguém poderia chegar e dar uma receita caseira, sim ou não? Jesus espera. Porque a morte poderia ser curada. Na morte, só ressuscitada. Então deixa eu dizer. Se morreu, coloca na mão certa. Ele pode ressuscitar. Você crê? Você crê? Você crê? Ei, você crê? Estou profetizando, se morreu na tua vida. Se disseram que morreu, deixa eu te dizer uma coisa. Não desespera, não faz velório, não se preocupa, nada. Leva para Jesus. Leva para Jesus. Leva para Ele, porque a palavra diz que Ele pode trazer a vida. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe com as notícias que chegam para você. Diga as notícias que Jesus chegou na tua vida. Vou repetir. Não se preocupe com as más notícias que chegam para você. Diga para as más notícias assim, ó, Jesus chegou na minha vida. Elas vão ter medo. Você está crendo nesse negócio aí? Você crê que as más notícias vão bater em retirada por conta de Jesus na tua vida? Quem está entendendo esse negócio? Dá um brado de glória a Deus aí nessa noite. Entenda o circuito do negócio, entenda o desenho do negócio. Quem me tocou, de mim saiu virtude. Jesus, o senhor está de brincadeira. Eu te toquei, Jesus. Passei por um monte de orla aqui, mas eu consegui te tocar. Mas qual era o seu problema? Ela contou o problema. Quando Jesus estava despedindo ela para cumprir o seu trajeto para a casa de Jairo, alguém chega. Não importune mais o mestre. Sua filha morreu. Tem dia que é assim na nossa vida, irmãos. Vou contar uma coisa rapidinho aqui. Eu acho que os meninos me autorizam. Posso te usar rapidinho, Clovinho? Usar uma coisa que a gente conversou essa semana?
Eu entrei num propósito de oração com o Clovinho pela vida dele aí, para Deus abrir uma porta para ele. E aí ele me mandou uma mensagem assim: pastor, Deus mandou a vitória. Eu falei: sério, irmão? Ó, Deus está agindo, vou levar a carteira. Não foi isso, Clovinho? A mensagem chegou. Pô, que bênção. Na mesma hora chega outra mensagem de um outro irmão aqui na igreja assim: pastor, ora por mim, acabei de ser demitido. Na mensagem anterior, um comemora um emprego. Na de baixo, um diz que foi desviado. Às vezes é assim na nossa vida, irmãos. Às vezes é caminhão de móvel, entregando móvel novo na casa do vizinho, e na nossa o carteiro batendo, dizendo assim: cobrança. Às vezes, oh meu Deus. Às vezes é na casa da vizinha, alguém dizendo assim: está grávida, foi curado, é só vitória. E aí na sua chega o diagnóstico dizendo assim: tem 15 dias, tem 10 dias, vai morrer. Às vezes é assim que acontece. Jesus despedindo a mulher de uma vitória, chega alguém perto dele e fala assim: Jairo, não importune mais o mestre, sua filha morreu. Eu imagino o filme que passou na cabeça de Jairo, dizendo assim: para que essa mulher foi tocar nele? Mas ele não murmura, ele não fala nada. Ele para diante de Jesus e fica assim: e agora? Jesus fala para ele assim: ó, não temas, crê somente e ela será salva. Recebeu uma má notícia por esses dias? Recebeu uma palavra contrária por esses dias? Recebeu algo que atordoou o teu coração por esses dias? Levanta a tua mão. Não temas, crê somente e será salvo. Não temas, crê somente e será salvo. Não temas, crê somente e será salvo. O que Jairo faz? Ele aceita, fica quieto. Ele ouve as instruções de Jesus. Ele entende que a palavra de Deus é vida e é viva. Ele entende que a palavra de Deus ferve dentro do coração dele. Jó passando a pior lona da vida dele, a maior dificuldade na vida dele, os amigos afrontando, os amigos acusando, os amigos abandonando. Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa, e por tua causa, e pela nossa causa, eu sei. Chegou uma notícia, chegou uma palavra contrária, chegou o diagnóstico contrário, a carta de despejo chegou, a carta de falência, uma ação. Eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa, ele vai se levantar, ele não vai ficar no mesmo lugar, ele se levantará, ele virá em meu favor, ele virá em teu favor. Eu sei. Talvez se fosse um de nós, irmãos, nós viraríamos as costas para Jesus, iríamos dizer assim: muito obrigado, Jesus, pelo tempo que o Senhor dispensou, mas agora já era, minha filha morreu, eu preciso ir lá enterrar minha filha. Talvez a gente viraria as costas para ele, a gente iria embora. Por quê, pastor? Por que nós faríamos isso? Porque nós temos hábito de criar comparações. Sabe o que a gente faria? A gente diria assim também. Sabe por que recebeu o milagre? Veio rastejando, veio toda torta pelo meio, ai, veio toda se fazendo de vítima, veio toda encurvada por baixo, as pessoas pisando. Por isso que recebeu o milagre. Você só conseguiu o milagre porque você disse que tocou na veste dele. Entenda uma coisa: a mulher toca na veste, aleluia, mas antes disso, Jairo já tinha tocado no coração. Tá louco, pastor? Tinha. Versículo 40 diz que quando ele chega, uma multidão o esperava. Versículo 41 diz que o príncipe da sinagoga se prostra.
Quem se prostra diz tudo sem precisar falar nada. Quando você se prostra em silêncio, os ouvidos dos céus se abrem para entender aquilo que você está falando de joelhos. Pastor, como é que o senhor me afirma isso? Eu digo, antes da mulher tocar em Jesus, Jairo já tinha tocado no coração dele. Entenda uma coisa, Jairo não perdeu nada, saiu antes de perder tudo, porque o texto diz que era sua filha o quê? Única, era tudo que ele tinha. Ele ainda não tinha perdido nada e saiu logo para procurar Jesus. A mulher perde tudo, sai depois para procurar Jesus. Eu preciso que você entenda que quem toca o coração de Jesus recebe um toque no coração. Como assim, pastor? Como assim? Jairo, não incomode mais o mestre. Tua filha já morreu. Lá na frente, lá atrás, Jairo tocou o coração de Jesus se prostrando. Aí Jesus vai no coração de Jairo e faz assim, ó. Não temas, tum. Crê somente, tum. Ela será salva, tum. O Espírito Santo está dizendo para você aqui nessa noite, não temas. Não temas. Mais notícias? Não temas, não temas, não temas. Não temas de maneira nenhuma. Pastor, mas é uma palavra muito relativa, porque como é que ele não ia temer? É, muito relativo assim. Por isso que alguns historiadores, e esses dias o diácono Gustavo falou isso aqui na igreja, eu fui pesquisar mesmo. Aí eu falei, eu vou pesquisar esse negócio. E não é que não temas, tem 366 vezes escrito na Bíblia? Não temas está escrito 366 vezes na Bíblia. É uma brincadeira que os pregadores usam, dizendo assim, é uma para cada dia do ano, e Deus é tão bom que mandou uma para o ano bissexto. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não temas, 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 não temas. Pastor, aconteceu isso, não temas. Pastor, desemprego, não temas. Pastor, crise, não temas. Comperte, não temas. Desemprego, não temas. Vento, não temas. Não temas. Doença, não temas. Enfermidade, não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas! Tem um monte para a gente usar durante o ano. Aí eu observo que não temas, Jesus, não temas, Jairo, fique tranquilo. Vamos chegar em casa. Quando eles entram na casa de Jairo, quando eles entram no ambiente, já tinha música fúnebre tocando. Música fúnebre, Gugu, consegue? Eles entram assim. Jairo entra assim. Pedro, Tiago, João, todo mundo meio assustado. As carpideiras chorando, aquelas mulheres que tinham que prantear. A música tocando. Jesus entra assim, ó. Ele entra assim na tua vida dizendo, não temas, está dormindo. O ambiente era esse aqui, ó. Ambiente. O ambiente. Pedro entra. Tiago entra. João entra. A mãe. O pai. Se controla, mulher. Jesus entra. Está dormindo. Não está morto. Não está morto. Não morreu. Não faliu. Não perdeu. Não acabou. Não vai separar.
não vai ficar nas drogas, não vai ser viciado, não vai ficar doente, não vai morrer de câncer, não vai morrer de AIDS, não vai morrer, não vai acabar, não vai falir. Não, 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 não. E aí acontece uma coisa aqui interessante. Quando Jesus diz assim, não está morta, está dormindo, aquelas que foram contratadas para chorar, o que elas fizeram? Fizeram o quê? Quem não serve para fazer aquilo que foi chamado, manda embora. Sabe o que Marcos fala? No texto dele, Marcos, só Marcos diz assim, ó. Marcos diz assim, ó. E colocando os que choravam para fora. Pergunta, por que, pastor? Eles foram para chorar pelo morto. Não saberiam o que fazer quando ela ressuscitasse. Sabe o que Deus está me mandando dizer para você? Tira a gente da tua vida que não vai compreender o que Deus vai fazer na tua vida. Deus está mandando você passar uma peneira na tua vida para tirar gente que não pode ficar e não vai entender o que Ele vai fazer na tua vida. Deixa eu profetizar na tua vida. Não está morto, vai acordar, vai ressuscitar. Assim diz o Senhor. Manda sair os que vieram chorar. Jesus está morto. Manda sair. Não vão entender o que eu vou fazer aqui agora. Quem vai entrar, Jesus? Pedro, de oração. Tiago, oração. João, oração. Aí entra um detalhe bonito, porque ele bota para dentro o pai, mas quem, irmãos? A mãe. É o pai e quem, irmãos? Então, irmã, se você vai vir para essa campanha sozinha, tira esse peso do teu ombro e fala, vamos embora, marido, é nós dois. Tem esse negócio de falar assim, segura para mim hoje, nada disso. Divide o peso. Sacerdócio é do homem. Você que é o cabeça, meu irmão. Você que é o chefe da tua casa. Você é a sua palavra que vale. É a palavra do chefe que vale dentro da casa. O peso está na palavra do homem. Vem o pai e a mãe, entra todo mundo. Então vamos entrar. E agora, Jesus, o que o senhor vai fazer? O que eu faço? Eu faço isso. O texto diz que ele pega ela pela o quê? Por onde, irmãos? Pela... Crê nisso aqui que eu vou falar agora, irmão. Crê nisso aqui. Se ele chega para acordar, ele toca na cabeça. Mas ele não chega para acordar a menina. Entendeu? Entendeu? Ele chega para fazer o quê? Para levantar. Para levantar. Para levantar. Ah, eu vou falar de novo. Tem muita gente que está achando que Jesus vai fazer assim, ó. Acorda. E aí vai ficar deitado. Jesus vai pegar teu casamento e vai fazer assim, ó. Vai botar de pé. Jesus vai pegar a tua empresa e vai botar de pé. Jesus vai botar a tua vida ministerial de pé. Jesus vai colocar a tua saúde de pé. Ele não está chegando para te acordar. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui. A menina deitada, será que dá eu aqui? A menina deitada. Aí Jesus vem e dá um toquezinho na testa dela. Ela ia ficar bem assim, ó. Todo mundo achava que ela ia estar morta, só estava acordada. Mas Jesus faz diferente. Vem cá, Tiaguinho. Você vai ser Jesus aqui. Vem cá. Fala assim, não está morta. Não está morta. Está dormindo. Está dormindo. Fala, menino. É porque eu sou menino, tá? Era menina. Fala, menino, levanta. Menino, levanta. Pega pela mão. Olha isso aqui, ó. Me ajuda, Tiaguinho. Me ajuda. Obrigado. Me ajuda. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando que Jesus está levantando. Jesus está levantando. Levantar é diferente de despertar. Porque a primeira coisa que acontece, ela começa a andar pela casa e Jesus fala: dá comida, dá comida, para ela continuar. Deixa eu dizer uma coisa, uma criança de 12 anos, uma criança de 12 anos doente, ela não come nada. Meu filho ficou doente esses dias, perdeu, Jordão olhou e falou assim, rapaz, ficou muito magrinho. Uma criança de 12 anos, quando acorda, meu irmão, a primeira coisa que ele quer fazer é agitar.
é correr, é pular, é se alegrar. Por que Jesus está mandando dar comida? Jesus, ai meu Deus, Jesus está dizendo assim: vai voltar tudo ao normal. Vou fazer voltar ao normal, 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 vou fazer ele te fazer, vou fazer ele levar você para jantar de novo, mulher. Eu vou fazer ele cuidar de você, eu vou fazer ele te abraçar, eu vou fazer ele fazer carinho em você, eu vou fazer essa mulher, homem, te cuidar de você, eu vou fazer esse filho te honrar, pai, eu vou fazer essa filha te honrar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a empresa crescer de novo, eu vou trazer prosperidade, eu vou trazer multiplicação. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar um cântico novo na tua boca, eu vou te fazer profetizar de novo, você vai ser usado de novo. Menina, levanta! 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 Fica de pé. Acabou meu tempo. Olha para o teu vizinho aí. Se for tua família, olha. Se não for também, olha. Diga assim: se morrer, todo mundo perde. Fala: se morrer, todo mundo chora. Mas diz assim: a resposta chega na hora certa. Fala: quando ninguém puder mais fazer, Jesus chega, pega pela mão, coloca de pé e devolve. Quem está entendendo? Quem está entendendo esse negócio? Eu vou profetizar mais algumas palavrinhas para vocês. Não temas, 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 não temas. Não está morta, está dormindo. Pastor, mas no meu caso, eu não sei nem como encontrar Jesus. Eu quero dizer para você como é que você vai encontrar Jesus. Jesus quer fazer a diferença na tua vida. Pastor, como é que o senhor disse que Jairo tocou no coração de Jesus? Quando Jesus desembarca, Jairo se prostra. E Jesus entende: um príncipe reconhecendo um rei. Isso é muito lindo. Jesus quer ser rei na tua vida. Jesus quer reinar na tua vida. Pastor, eu entrei longe de Jesus, eu estou desviado, eu estou longe, eu não tenho Jesus no meu coração, eu preciso dessa presença no meu coração. Esse momento é teu. Esse momento que eu estou fazendo aqui agora é teu.